O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o sacerdote de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai sentando e coloque a mão sobre o teu coração e peça para o Espírito Santo de Deus te iluminar nesse momento, para que você possa escutar essa palavra e entender e trazer essa palavra para a tua vida. Senhor, nós viemos te buscar nesta manhã, queremos ouvir tua palavra, Deus. Fala por meio do Padre, acalenta nosso coração, nos traz uma palavra de salvação. Senhor, derrama teu Espírito Santo para nos iluminar nesse momento. Espírito de Deus, vem e fica aqui. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem e fica aqui. Muito bem, meus filhos. Eu quero começar pregando hoje sobre a primeira leitura, que eu quero que você preste muita atenção, porque não é uma leitura fácil. É do segundo livro de Macabeus, capítulo 7. Para a gente entender o que é que diz essa leitura, e eu vou ler alguns trechos, quero que você preste atenção. Olha só, diz o autor do livro: aconteceu que foram presos 7 irmãos com sua mãe, aos quais o rei, por meio de golpes de chicotes e de nervos de boi, quis obrigar a comer carne de porco, que lhes era proibida. Um deles, tomando a palavra em nome de todos, falou assim: que pretendes e que procuras saber de nós? Estamos prontos a morrer, antes de violar as leis de nossos pais. Quem são esses aqui que diz
7 irmãos com sua mãe. Eram a família dos Macabeus. Quem era a família dos Macabeus? Foi uma família que habitava na região da Judéia, em Jerusalém, no século I antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, essa família se levantou e lutou contra um povo chamado os Seleucidas, que na verdade era o Império Babilônico, governado nesse período por Antíoco IV. Vejam, eles eram de origem helênica, porque me fugiu o nome agora do nome, Seleucio, se eu não me engano, era um general de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu, essa parte do Oriente Médio ficou sem ninguém, e aí os generais de Alexandre o Grande começaram a brigar um contra o outro para poder tomar conta dessa região. Seleucio então tomou e começou uma dinastia que chegou a Antíoco IV nesse período que o padre está falando. Só quero dar um dado aqui de que esse livro dos Macabeus, ele tem uma historicidade, ou seja, não é simplesmente um conto, não é uma história de teologia. Ele tem fatos que são históricos, que fazem parte da história de Israel. Até aqui deu para vocês entenderem, meus filhos? Como Antíoco era de cultura grega, o que acontece? Os gregos adoravam os deuses Osíris, que mais? Vamos lá, que o padre não lembra dos deuses. Aquele das águas, como chama? Poseidon e todas essas divindades. O que acontece? Quando eles tomam Israel, a Judéia, que a família dos Macabeus se levantou para defender, eles profanam o templo de Jerusalém, e no lugar do templo, onde eram sacrificados os carneiros para que se oferecesse culto a Deus, eles fazem daquele lugar um panteão. Colocam diversos deuses gregos. E o que acontece? É claro que o povo de Israel, os judeus, ficam ofendidos e não querem cultuar aqueles deuses porque adoravam o Deus único como nós também adoramos. Só para dar um exemplo para vocês. Olha a nossa igreja como é. Imaginem que entram pessoas aqui, começam a quebrar a nossa via sacra, desfazem os nossos mosaicos, quebram as nossas imagens. Como é que vocês se sentiriam? Vocês conseguem ter uma ideia disso? Pois então eu quero trazer algo da realidade. Agora no Chile, esses que estavam na rua por uma suposta revolução, por conta de 20 centavos em algo que o presidente de lá aumentou, entraram nas igrejas católicas, eu gostaria de ter as imagens para colocar aqui, e destruíram as igrejas, quebraram as imagens publicamente, num ato horrível de ódio à religião católica. Diante, lá em Jerusalém, da profanação do templo, a família dos Macabeus se levantou, porque para eles era importante 3 coisas: a sua religião, a sua família e a sua pátria. 3 coisas eram importantes: a religião, a família e a pátria. Repita comigo: a religião, a família e a pátria. Eu vou falar por que isso é importante. Como é que se mantém um povo? Um povo se mantém através da sua religião, através da base familiar e através da sua pátria. Cultura, pátria e religião. Preste atenção, meu amado. O que eu quero trazer para os nossos dias isso? Eu quero que você fique com um exemplo que a família dos Macabeus teve.
preferiram derramar sangue do que ir contra a ordem de Deus. Preferiram derramar sangue. Quando foram obrigados a comer carne de porco, disseram, pode matar, porque o senhor, rei Antíoco, pode até matar minha carne, mas eu sei que o Deus que eu adoro me ressuscitará. Essa carne até pode passar, dizia eles, mas eu vou ressuscitar, o senhor não. Então, preste atenção, porque nós temos que trazer essa mensagem para os dias de hoje. Também nós estamos passando um momento, e já não é de hoje, que nós praticamente somos obrigados, ou é feita a nossa cabeça, para deixarmos de adorar o nosso Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, para deixarmos de ter a nossa cultura religiosa e a nossa cultura familiar, para adorar aquilo que é imposto para nós. Hoje também existem os novos deuses. Hoje também existem os novos templos. Se naquele tempo foi feito um panteão grego no templo de Jerusalém, hoje se levantam os novos deuses desse tempo. E sabe quais são? O sexo, as drogas e a bebida. E o terceiro deus, sabe qual é? Mamon, o dinheiro. Hoje se vive para essas três coisas. E para essas três coisas se vende até mesmo a própria vida. Vejam o problema que nós estamos enfrentando. A família é nossa base, amém? Todos aqui concordam, sim ou não? Vejam, vocês que têm uma família mais organizada, se você tem uma família que é base, teus filhos farão a diferença lá na frente. Gente, isso é inegável. Qualquer psicólogo pode vir aqui no meu lugar e vai falar. Uma família que tem base, uma família que é equilibrada, os filhos serão diferentes. Gente, eu vejo a diferença nas crianças que eu conheço aqui, que eu conheço os pais, eu sei como é feita a educação. Eu fico, na verdade, maravilhado. Tem pai aqui que eu tenho vontade de dar um beijo na bochecha e dizer assim, muito obrigado. Porque os heróis de hoje não são os que estão nas histórias de quadrinho. São heróis que nós muitas vezes não sabemos o nome, mas que estão no nosso meio. Agora, se você mexer com a família, você acaba com a ordem social. E é o que nós estamos vivendo hoje. Mexeram com nossas famílias e aí acabou desestruturando a nossa sociedade. É verdade ou não é, queridos? Outra coisa, se você mexe na religião, você começa a ter problemas, como, por exemplo, o número de suicídio aumentando, como esse problema de homens que não respeitam mulheres, ou mulheres que já não estão nem aí para os seus filhos. Nós ontem fizemos um evento social, ontem. Uma criança chegou para um dos nossos irmãos e diz assim, irmão, eu venho aqui porque eu gosto mais de ficar na rua e na escola do que na minha casa. Porque na minha casa eu vi a minha mãe ajudando a fazer um aborto e ela me falou que se eu contasse para alguém, ela iria me matar. Ela batia muito em mim e ela bebe todos os dias e chega bêbada em casa. Agora eu fui morar com o meu pai, mas meu pai também fica bêbado, mas eu gosto de ficar lá porque tem a minha avó que me defende. Qual é o futuro dessa menina? Qual é o futuro dessa menina? Por que ninguém escuta o grito desses pequeninos que estão sofrendo porque nossas famílias e a nossa religião não tem sido mais valorizada? Mexeu na cultura, mexeu na nossa forma de ser, desequilibra a nossa sociedade. Estão entendendo? Então você precisa saber de uma coisa,
é preciso lutar por nossos valores e nós não podemos abrir mão disso. Está entendendo, filho? Vocês concordam com isso ou não? Lute pelos teus valores. Lute. Lute por aquilo que você aprendeu. Lute para ensinar teus filhos a serem bons, a serem honestos, a amarem, a perdoarem, a serem a face de Cristo nessa terra para os outros. Muita coisa do que nós aprendemos e tanta coisa se resolve, sabe onde? Dentro da igreja. Eu vou falar socialmente. Socialmente, a religião, seja ela qual for, ela é um índice de que existe menos violência no mundo. Quando você acaba com a religião, você entrega às pessoas a sua própria sorte. Porque cada um vai fazer o seu caminho e cada um vai viver do seu jeito. Mas eu estou falando aqui de religião, mas nós acreditamos que a religião que nós seguimos e o Deus que nós adoramos é o Deus verdadeiro e que as palavras que Ele disse são palavras de salvação para a nossa vida. Você acredita nisso ou não, querido? Então não pode abrir mão disso, você tem que defender até o fim, até o fim. Porque vejam, é defendendo essas 3 categorias que o padre falou. A cultura, é defendendo a religião e defendendo a família que você vai tornar o mundo melhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Lute, não tenha medo. E como é que a gente vai lutar? Tem que ser na nossa carne. Isso tem que ser para o nosso dia a dia. Por exemplo, comece a evitar que pensamentos contrários à família comecem a entrar na tua casa. Qual é o canal de televisão que você assiste? Eu vou dizer, não tem muitos, viu? Que dá para salvar. Aliás, eu vou falar aqui dos canais católicos, mas podiam ser um pouco melhor. Eu tenho que fazer a crítica justa, é verdade ou não é, queridos? Às vezes tem uns programinhas nas TVs católicas, santo Deus, não é? Pelo menos não é coisa que agride a família, pelo menos não é coisa. Mas podiam ser uns programas um pouco melhores para nos dar gosto, por exemplo, de assistir. Agora, tome cuidado com as novelas. Gente, não existe autor de novela inocente, não. Leiam a história de por que a novela Roque Santeiro foi escrita e qual era a intenção, por exemplo, do autor que fez essa novela. Comecem a perceber o que é que eles faziam com a figura dos padres. Tinha um padre mulherengo e o outro padre que queria ganhar dinheiro através das medalhinhas de Roque Santeiro. Era isso ou não era? A partir desse momento começa uma desfiguração para atingir a moral da nossa religião que sustentava a família e os bons modos naquele momento. O que é que virou o país? Temos uma juventude que está morrendo, porque é uma juventude que não tem mais esperança, porque perdeu a sua fé em Deus. Até quando nós vamos ficar desse jeito? A mudança depende de nós. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos, porque o Senhor Deus está do nosso lado e quando nós combatemos, Ele combate do nosso lado e a nosso favor. Ele combate a nosso favor. O que nós temos que fazer é que nós temos que nos mexer. Vejam, às vezes nós ficamos com medo daqueles que gritam muito alto. E aqui no Brasil se faz muito barulho. Mas a gente tem que tomar cuidado com o silêncio dos bons que não falam absolutamente nada. Meu filho, eu vou dizer uma coisa para você. A tua família é uma pérola para mim. Nosso bispo dizia esse ano, valorizem a família, valorizem a família, valorizem a família. E o padre queria dizer uma coisa que está aqui no meu coração. Eu amo tua família. Eu amo tua casa. Ainda que eu não conheça todos os teus. Mas enquanto sacerdote, lutarei até o fim para ver a tua família erguida, para ter a tua família de pé e para que a tua família seja feliz. Mas é preciso que você também lute. Deus não nos abandona e está do nosso lado. Eu estou me prolongando demais, mas
a gente começa a pregar e se inflama, não é? Mas eu me lembro que certa vez Caleb e Josué, depois que Moisés mandou eles fazerem uma vistoria na Canaã, porque não tinham entrado ainda, eles chegam e os outros 10 rapazes que tinham ido estavam tremendo. Senhor, nós não vamos entrar na Canaã porque lá tem povos que, nossa, são grandes demais, grandes demais. E aí Josué diz assim, não, Moisés, nós vamos entrar sim. Caleb também diz, vamos entrar. E Josué diz uma coisa, entraremos e lutaremos, porque não estamos sozinhos. Deus está do nosso lado. Neste mundo, tudo passa. Os homens até podem nos prejudicar nessa terra, mas se nós formos justos, essa terra vai passar para todo mundo, para justos e para injustos, amém? Só que nós temos uma certeza, nós não viveremos sempre nessa terra, porque fomos criados para o céu. Então eu devo ser lutador, devo viver com bravura e com orgulho nesta terra, porque Deus preparou para mim. Já está preparado um lugar lá, ó, no céu. E você não precisa pagar não, viu? A tua casa, mas já quero dizer que sua casinha já está preparada lá, tá bom? Nós queremos o céu, mas para termos o céu, precisamos viver dignamente aqui na terra. Deus nos ressuscitará. A morte jamais nos impedirá.